Eu tenho um problema com a Lucy Foley e eu tenho que trazer ele aqui pro canal, porque eu acabei de terminar de ler ontem O Apartamento em Paris, meu terceiro livro dessa querida escritora. E eu tenho muitas opiniões no geral sobre a escrita dela, não só sobre o livro, mas sobre a minha experiência lendo livros dessa escritora. Eu acredito que antes de falar de O Apartamento em Paris, eu tenho que falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive lendo os outros dois livros dessa escritora que estão lançados no Brasil, que eu saiba. Tem outro que eu ainda não li, mas é não sei o que da meia-noite, a festa da meia-noite, alguma coisa assim. O primeiro que eu li foi A Última Festa, e eu não tenho nem o que dizer, foi 5 estrelas. É o meu primeiro contato com a escrita da Lucy Foley, e eu não vou saber explicar um pouco direito, não lembro o nome do personagem, não lembro nada. Eu só sei que são um grupo de amigos que se reencontram depois da faculdade, tipo, muitos anos depois da faculdade, alguns são casais, outros não, enfim, blá, 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 blá. E eles vão passar o ano novo numa cabana, isolada, numa montanha coberta de neve na Irlanda, se eu não me engano. E, obviamente, dá muito errado, é num canto como vocês podem ver na capa, tem um cervo, né? É onde eles caçam cervos. Eles não, mas, tipo, local de caçada. E a propriedade tem esses equipamentos para caça de cervo e tudo mais, de veado. E uma pessoa morre. Eles não conseguem sair de lá. Ou seja, tem um assassino. Tem também o cara que cuida do terreno. Ele é suspeito, mas todo mundo é suspeito. E é esse tipo de suspense que eu gosto muito. Ele é tipo uma sala fechada, tipo romance não, suspense de sala fechada, de uma única sala, mas não porque é o terreno inteiro. Mas tem aquela coisa da urgência, da nevasca, deles não terem contato com a polícia, da polícia não poder subir lá, porque é muita neve e tal, tem esse desespero. E a marca registrada da Lucy Foley, eu acho, já consegui compreender pela leitura de A Última Festa, são os personagens insuportáveis. É raro você ler um livro da Lucy Foley e gostar de alguém. E isso não me incomodou em A Última Festa. Eu acho que funciona muito bem pro livro. Você entende que ninguém se gosta ali, todo mundo é insuportável e eles estão só fazendo aquilo ali pelos velhos tempos. Sendo que é tudo um bando de adulto que não cresceu e enfim. O que me prendeu muito em A Última Festa foi a ambientação. Toda a questão do inverno, da nevasca, da montanha, das cabanas, da cachoeira. Eu acho que tinha uma cachoeira, não lembro. Dos cervos, tudo foi muito bem colocado, muito bem escrito, assim, pra dar pra você sentir como se você estivesse com eles. Tipo, eu não sou filha da puta que nem eles, me desculpe o palavreado, mas não me imaginaria ali com eles, no mesmo grupo, mas, tipo assim, enquanto eu lia, parecia que eu era uma presença ali junto com eles, enquanto eles andavam lá, eu estava no mesmo local, e aí, tipo assim, meu Deus, o que eu faria se eu estivesse nessa situação? Eu estaria me borrando, sabe? E foi muito bom. A Última Festa eu dou 5 estrelas. E aí depois eu fui ler a lista de convidados, comprei, tipo, alguns meses depois a lista de convidados, que eu não tenho ele aqui porque, já vou explicar, eu não gostei tanto quanto A Última Festa e não faço questão de ter na minha estante. Então eu doei. A lista de convidados eu achei que eu gostaria ainda mais do que A Última Festa, porque a ambientação que a sinopse traz, que se eu não me engano é um castelo antigo da Irlanda, da Escócia, eu não lembro se é a Escócia ou se é a Irlanda, me desculpe, e que agora é um local de recepção de festas e tudo mais, e aí é um casamento que vai rolar, e aí eu não lembro quem é que morre na noite do casamento, da recepção, mas aí, tipo, alguém é suspeito também, a mesma vibe de A Última Festa, tipo, um local que eles não podem sair, tem um suspeito, tem um assassino, alguém morreu e o suspeito tá ali, pode ser qualquer um. É a mesma fórmula de A Última Festa. Os personagens continuam sendo insuportáveis, mas eu acho que o suspense não me prendeu tanto quanto A Última Festa, e a ambientação não combinou com o suspense. Não sei explicar direito, até porque faz muito tempo que eu li, eu não tô com o livro aqui em mãos pra explicar. Mas digamos que ele foi um 4,5. A Última Festa foi 5, ele foi 4,5. Então, explicada a minha experiência com a Lucy Foley até um tempo atrás, vamos falar sobre O Apartamento em Paris.
O Apartamento em Paris, eu lembro que eu peguei pra ler umas 5 páginas, não comprado. Eu tava esperando meus amigos, a gente ia comemorar o aniversário da minha amiga, acho que finalzinho de 2024, dezembro de 2024 pra 2025, no shopping, e eu fui a primeira a chegar, então enquanto eu esperava eles, eu fiquei na livraria, e aí eu peguei esse livro pra ler, porque eu disse, olha, um livro da Lucy Foley, que eu não conhecia, vamos ver se eu me interesso, né, enfim. E aí eu li umas 5 páginas, acabei gostando, coloquei na minha lista da Amazon e disse, vou comprar. Eu não lembro em que dia eu comprei, em que mês do ano passado eu comprei. Só sei que eu comprei e eu li até a página 77, e aí eu passei um ano sem ler, sem pegar no livro. E alguma coisa nele não me prendeu tanto quanto me prendeu na leitura dos outros. Que por mais que tenha a mesma coisa de personagens insuportáveis, um crime aconteceu, algum deles fez, não sei o quê, era mais arrastado. Eu achei os personagens mais desinteressantes. Era uma coisa um pouco mais estereotipada, eu também achei. Porque se passa, como o título diz, em Paris. E aí eu não sei se é porque a Lucy Foley é inglesa e tem toda essa questão de que a França não se dá muito bem com os ingleses, e os ingleses não se dão muito bem com os franceses e tudo mais. Não sei se houve um quê de crítica que ela quis colocar, mas são muitas estereotipias francesas. Muitas, muitas, muitas. E aí eu não quis ler tanto, e outra coisa que me... pode ser uma besteira, mas é porque nos outros livros da Lucy Foley que eu li, o crime acontecia ao decorrer da leitura. Mas em O Apartamento em Paris, a gente acompanha a personagem Jess, que ela é britânica, ela tem um irmão, que ela não vê faz muito tempo, e ela estava precisando de um lugar para morar, porque ela perdeu o emprego dela de garçonete num bar chamado Copacabana, onde ela trabalhava numa situação insalubre, enfim, né? E ela também tem, a gente percebe que ela é uma pessoa que tem umas questões com a polícia, e ela tem umas tendências a furtos, pequenos furtos, sabe? E aí ela pediu abrigo pro irmão, né? Tipo, tô indo pra França, eu sei que você tá aí. Ele disse, então você pode ficar aqui no apartamento e tudo mais. E ela chega lá, tem um áudio dele, tem uma mensagem de voz dele explicando, dizendo, você pode entrar, terceiro andar, não sei o que, não sei o que. E aí a gravação para no meio, porque parece que alguém entrou. Quer dizer essa informação a gente não sabe. A informação para no meio, ela chega lá, o irmão não está, 3 horas depois que ela recebeu essa mensagem, ela chega de viagem, o irmão não está, a carteira dele tá lá, o celular dele tá lá, não lembro se o celular dele tá lá, a motoca que ele dirige também tá lá, tá tudo lá, só não tá o homem. E aí ela fica, ué. E aí, cada pessoa que é suspeito são os moradores desse prédio, nessa rua, a Rua dos Amantes, acho que é Rua dos Amantes, La Rue dos Amantes, uma coisa assim, sabe, uma coisa bem. E aí nós temos a concierge, que é a zeladora do prédio, que fica numa casinha na parte térrea. Nós temos o Antoine, que mora no primeiro andar com a esposa Dominique. No segundo andar nós temos o Nick, que é amigo do Ben. E aí a Jess só descobre um pouquinho depois que ele é amigo do Ben, que na verdade foi ele que indicou o prédio para o Ben. Mas eles não se viam há 10 anos. Nós temos o Ben no terceiro andar, que agora é onde ela está investigando toda a situação do desaparecimento. No quarto andar nós temos a Mimi, que é uma garota de 19 anos, meio perturbada, é uma artista incompreendida e alternativa e tudo mais, jovem que tem tendências meio depressivas, e divide o apartamento com uma amiga dela, que é a Charlotte, que é totalmente diferente dela, é o estereótipo de garota francesa meio... porque eu pego todos. Eu fumo cigarro e eu sou muito bonita e eu pego todos, sabe? É bem estereótipo mesmo. E nós temos a Sophie, que fica na cobertura, que é o estereótipo de senhora francesa que não superou, que envelheceu, quer parecer nova, não come nada a não ser salada para ficar fina, enfim. E ela divide o apartamento dela com o marido, só que o marido tá viajando e eles têm um grande negócio de vinhos. E uma coisa a acrescentar aqui na história é que o Benjamin Daniels, é jornalista. Então a gente já entende que ele estava atrás de um furo de reportagem e alguém calou ele. Alguém quis calar ele e deu um sumido nele, entendeu? E aí a gente fica nessa de todos são ali suspeitos.
O Antoine é bêbado. A história já começa com a Jess chegando no apartamento, no prédio, e a esposa do Antoine fugindo com as malas dela e tudo mais, não sei o quê. E aí depois a gente nunca mais vê essa mulher, ela só é mencionada em algumas partes. O Antoine, pé da vida, porque ele é um bêbado descontrolado. E a gente percebe que a Mimi também é meio estranha, pra ser o mínimo. E a única pessoa, assim, normal e que trata a Jess bem lá naquele apartamento, naquele prédio, é o Nick. Porque ele era amigo de faculdade do Ben. Foi ele que chamou o Ben pra morar naquele prédio, quando ele disse que eu vou ficar um tempo na França e tudo mais. E ele, teoricamente, também tá preocupado com o Ben. Tipo, não, achei que ele tinha saído, assim como ele sempre faz pra ir fazer uma pesquisa de campo, alguma coisa assim, ele já vai aparecer. E ela insiste, não, tem alguma coisa estranha, isso não tá legal. E aí ele começa a se preocupar também, vai com ela na polícia, porque ela não fala francês, e porque ela não quer dar os dados dela, porque a polícia pode, né, entrar em contato com a polícia da Inglaterra e ver que ela meio que não se demitiu do trabalho, ela sofria assédio do chefe dela, e aí ela trancou ele dentro do banheiro e roubou tudo que ela conseguiu pegar na caixa lá de registro, e fugiu, e foi com esse dinheiro que ela conseguiu a passagem e tudo pra ir pra Paris. E aí a gente fica, faz sentido. E são informações que a gente descobre só lá no final do livro, mas enfim. E aí, toda essa questão de o crime já aconteceu, o Ben já está desaparecido e alguma dessas pessoas está envolvida nisso. Teoricamente, seria interessante, mas eu não sei porque nessas primeiras 77 páginas que eu li há mais de um ano atrás, parei nas 77 e disse, outro dia eu venho aqui pra terminar de ler ele. E aí, chegou esse dia, semana passada, eu terminei de ler no meio da noite, do mesmo escritor de O Massacre da Família Hope, que inclusive eu posso trazer um vídeo parecido com esse, assim, falando sobre o mesmo autor e livros diferentes que eu li dele, comparando, e enfim. E aí eu disse, eu quero já engatar numa próxima leitura, mas tem que ser suspense. Eu tava numa vibe suspense. Eu tenho a catabases pra ler também. Vou falar catabases porque eu acho que como fala. Não sei como é que fala. Eu lembro que eu vi um vídeo da autora falando o nome, mas eu não gravei como é que se diz, então eu vou dizer como eu acho que é. Mas eu estava na vibe suspense. Ainda estou na vibe suspense? Não sei. E eu disse, não, então o único livro de suspense que eu ainda não li, que tá aqui na minha estante, é O Apartamento em Paris. Eu tenho que terminar essa desgraça, né? Vamos ver o que se trata e talvez eu goste. E eu já vou dizendo, eu não gostei tanto. Continuo com a mesma ideia de que não funcionou pra mim essa questão de que o crime já aconteceu e a gente tem que... Enfim, não acho que essa fuga da fórmula dos outros dois livros, pra mim, não caiu tão bem. Mas, enfim, minha opinião. Mas eu vou dar os créditos a alguns pontos, lá para as páginas 290 e tantos, para 300. Tem um aspecto do livro que eu gostei bastante, bem mais do que os outros livros dela. Que foi uma única coisa assim que eu realmente, nossa, dou muito mérito. Mas, vamos com calma. A Jess começa a investigar, ela encontra uma porta, uma passagem secreta que dá pra... como é um apartamento, um prédio muito antigo, ela encontra a passagem dos empregados, que existia nessas construções antigas, né? Que para os empregados não andarem nas mesmas dependências dos donos, enfim. E aí ela percebe que pode ser uma explicação. A motoca dele tá lá, a Vespa que ele usava, o áudio estranho que ele deixou para ela. Tem várias pistas que vão aparecendo ao longo da história que fica tipo, esse cara não deu só uma saída ali pra investigar alguma coisa sem dizer nada pra ninguém e daqui a pouco ele volta. Não, ele tava esperando ela. O primeiro capítulo, na verdade, que a gente lê, que é o prólogo, é ele mandando mensagem pra ela e sendo interrompido porque alguém entra no apartamento. Alguém que ele reconhece entra no apartamento. Pronto, é isso que a gente sabe. E aí, a gente vai acompanhando outra coisa que eu não gostei tanto. Mas é a fórmula da Lucy Foley. São vários pontos de vista. E os personagens são insuportáveis. Muito insuportáveis. E nesse livro aqui, muito estereotipados. A Sophie é uma francesa tão estereotipada, mas tão estereotipada, que eu ficava, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, como é que pode? Como é que... Aquela francesa rica estereotipada. E eles ficavam soltando umas frases em francês no meio e tal, não sei o que. Ai, gente, não gostei. Assim,
O Nick, teoricamente, ele era o mais gostável, porque ele realmente, ao invés de todos os outros, ele tratava a Jess bem. E nos pontos de vista dele, a gente percebia que ele gosta muito do Ben, só que, ao mesmo tempo, eles não se falavam há 10 anos, porque a última vez que eles se falaram foi numa viagem que eles fizeram para Amsterdã. Rolou alguma coisa nessa viagem que, meu Deus, foi o estopim. E você fica, meu Deus. E aí, em alguns momentos, ele fala de um jeito e eu já matei. Eu peguei, tipo, vários dos plots desse livro, eu já matei antes mesmo do primeiro indício colocado ali, eu já tinha matado. Eu olhei assim e disse, isso é um amor enrustido. Você não me engana, Nick. Você não me engana e você não me enganou. Eu matei a pau. Na primeira vez que você falou alguma coisa sobre essa viagem, eu disse, se pegarem nessa viagem, deu errado. E foi isso mesmo. Mas enfim, mas fica aquela coisa, porque meio que tem um clima entre ele e a Jess, e aí você fica... E ele fica, nossa, eu quase beijei ela, a irmã dele. Como eu pude fazer isso? Não sei o que. E você fica... E a gente vai vendo, pelo ponto de vista das pessoas, né, quando começam a perceber que ela tá investigando, a Sophie fica tipo assim, eu tenho que me livrar dessa menina, ela não pode descobrir nada, e você fica, tá, então ela sabe, todo mundo ali sabe o que aconteceu. A Mimi fica primeiro que a Mimi diz pra Jess que não, eu nunca nem conversei com ele morava aqui no apartamento de baixo, mas eu nem tinha contato com ele. A menina era obcecada por ele. Eu não entendi a disposição a explicação da disposição dos apartamentos, mas de alguma forma, da janela do prédio, do apartamento dela, ela conseguia ter uma visão para a janela da sala dele. E ela ficava lá, observando ele escrever, observando ele de toalha, observando ele nu, pintando ele, porque ele é artista. E, tipo assim, na cabeça dela, criando um vínculo muito forte com ele, que na cabeça dela, ele fazia a mesma coisa com ela. E era claro e cristalino que eles tinham que ficar juntos. Eu fiquei muito assustada. Fiquei muito assustada. Tipo assim, bicha, não, isso não é normal. E ela agindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu, meu Deus do céu. E aí a gente vê que ela tá mentindo, né? Que ela tem uma obsessão por ele e agora o homem desapareceu e ela tá fingindo que não sabe de nada. E ela age muito estranho. Muito, muito estranho. Tem o Antoine do andar de baixo, que é todo esquentadinho, que joga garrafa de vidro no chão, bate na esposa. A esposa saiu do apartamento justamente por causa disso. Então a gente tem várias suspeitas, né? O único que não é tão suspeito até certo momento é o Nick. Porque você fica, tá, ele tem um apreço pelo Ben. Só que ele começa a ter umas frases assim, de tipo assim, você percebe que a relação dele com o Ben é muito mais complicada. Que ele tem essa questões com o porquê eles deixaram de se encontrar, porque eles pararam com a amizade por 10 anos, e aí, ele voltou e tal, e aí depois ele fica tipo, eu que dei a ideia dele vir pra esse apartamento, mas ele não tem tempo pra mim. Eu mando mensagem pra ele pra gente ir beber uma cerveja, fazer não sei o que, e ele diz, não, tô ocupado fazendo tal coisa. Aí daqui a pouco o Nick vê ele conversando com a zeladora, tendo muito tempo pra conversar com a zeladora e nenhum tempo para conversar com ele. Aí depois o Nick vê ele dando papo na Sophie, a mulher da cobertura. E aí ele fica assim, não tem tempo pra mim, mas tá de conversa com todo mundo, o que é isso? E aí a gente vê que tem uns sentimentos não muito positivos. Ele tem uns sentimentos não muito positivos em relação ao Ben também. Aí eu vou falar logo de tudo do Nick. A gente fica nessa eu tinha essa suposição de que... Bom, eu tinha essa suposição de que era um amor enrustido que ele tinha. E conforme as coisas vão aparecendo, a gente vai descobrindo que é o que rolou realmente nessa viagem. O Nick ele vai relembrando. E aí eles falam que lá em Amsterdã, inclusive isso foi muito engraçado, porque umas 2 semanas atrás o meu professor de penal falou a mesma coisa. Em Amsterdã tem a Rua Vermelha, a Rua da Luz Vermelha, sei lá, que é onde a prostituição lá não é ilegal, né? Não é um crime. Então as mulheres ficam se vendendo em vitrines e tudo mais. E ele conta que nessa viagem não foram só os dois, foram outros 2 amigos dele da faculdade. E aí eles insistiram em entrar, né, se divertir e tal. E o Nick passou mal. E disse, não posso vir pra cá, não posso ficar aqui, etc, etc. E aí eles começam a zoar ele, né, os outros dois. E o Ben disse, não, então eu vou com você, a gente vai, sei lá, vai pra qualquer bar. Aí, e eles vão pra um bar inclusive onde é de maconha, porque lá é maconha legalizada. E aí eles ficam muito chapados e o Nick acaba confessando pra ele que ele passou mal porque o pai dele, quando ele fez
12 anos, 12, 16 anos, não lembro se foi 12 ou 16 anos, deu de presente de aniversário pra ele uma ida a um cabaré desses. E aí a gente entende que o pai forçou ele a fazer algo que ele não queria com as mulheres de lá, entendeu? E aí fica essa situação e tal, e o Ben diz, não, é o seu segredo, eu não vou contar pra ninguém e tal, as coisas lindas, beleza e tal. E aí eles vão andar na cidade e acabam se pegando, né, galera? E aí depois disso, nunca mais se falaram. E é isso, essa é a relação que o Ben tem com o Nick. Que o Nicholas, tem com o Ben. Então a gente entende que é meio complicada a relação. O Nick, a gente ainda percebe que o Nick guardava talvez sentimentos pelo Ben, mas ele também não, e aí ele não gosta muito de ver o Ben não dando atenção pra ele nesses dias que ele ficou por lá, e a gente fica, tá, ele tem um motivo. Ele tem um motivo. E a gente vai descobrindo que na verdade, o Ben estava investigando era todo mundo desse prédio, então todo mundo tem um motivo pra sumir com ele. E a gente vai aos pouquinhos descobrindo os segredos de cada um, né, e tudo mais. E a Jazz manda mensagem, ela encontra um número, uma conversa, sei lá o que, pra um editor, pra quem o Ben mandava as matérias dele, pra ver se o editor sabia de alguma coisa. O editor fica tipo assim, ele sumiu, ele tava pra me entregar um negócio, mas até agora não me entregou, e tal. E aí, mesmo não confiando muito nesse editor, que o nome dele é Theo, a Jazz começa a meio que trocar informações com ele. Algo bem, bem casual, assim. Tipo, ele aparece uma vez, aí daqui a pouco não aparece nunca mais, aí depois que vem aparecer e tudo mais. E eu vou entrar em detalhes sobre ele depois, porque tenho o que falar. Outra coisa que eu matei a pau. Já vai ser spoiler, né? Mas enfim. Tem o sótão, que dá pra você ir tanto pelo negócio dos funcionários, quanto pela escada principal. E aí ela só vê ele do lado de fora. Ela tá numa bancadinha, numa varanda com o Nick, porque ela tava escutando uma conversa lá de cima, e aí ela foi fuxicar, né? E aí o andar de cima é a cobertura, onde mora a Sophie. E tava lá a Sophie, o Antoine e a Mimi conversando, tomando um vinho e conversando sobre ela. Ela entendeu a frase em francês, ela é perigosa, então estão falando de mim. E ela escutou eles também falando sobre o Ben. E aí ela ficou, por que diabos estão esses três juntos se eles não têm nada a ver um com o outro? O cara lá de baixo, a menina que é meio estranha, e essa mulher. E aí eles percebem que ela tá na porta e dizem, venha tomar um vinho com a gente. E ela pensou, nossa, confraternização de vizinhos. Que estranho, ninguém parece se gostar. E a gente fica, nossa, que estranho, né? Que estranho. Aí daqui a pouco bate na porta o Nick. Ah, chegou, tava atrasado. Ou seja, ele foi convidado também. E a gente fica... O Nick, que já comentou com ela que não gosta desse povo também. E aí... ela diz que quer ir no banheiro. Ela vai no banheiro, só que ela vai fuxicar o apartamento, né? E ela vê uma foto de todo mundo ali mais novo. Porque o Nick, o Antoine e a Mimi são irmãos. E a Sophie é madrasta deles. Eles são filhos do marido dela que tá viajando, que é dono dessa grande rede de vinhos. E aí ela fica, pô, invadir uma reunião de família. E faz muito sentido eles estarem juntos, porque eles não têm nada a ver. Mas eles são família. E aí ela... Tem uma hora que ela vai pra varanda com o Nick e tudo mais, ela olha pra cima, ela vê duas janelas, assim, mais assim, de madeira. Ela pergunta, nossa, o que é isso aí? Ele diz, o sótão, tá fechado, empoeirado. E aí, o Ben tá aí. E era isso, galera, o Ben estava lá. Vivo ou morto? Vamos, né? Vamos descobrir aqui. E aí a gente vai, ela encontra, não lembro onde, num caderninho que tava atrás da escrivaninha do Ben, um cartão metálico com os símbolos de fogos de artifício. E é isso que ela entrega, o Theo marca de se encontrar com ela. Ela entrega esse cartão pra ele, na primeira vez que eles se encontram e tal, ele diz, eu vou tentar descobrir o que eu posso. E ela também vê umas anotações estranhas do irmão. Tipo, ele coloca Irina, La Petite Morte. Morte, será como é que diz? Porque eu não falo francês. Que ela fica, a pequena morte. A pequena morte. E aí ela comenta com o Nick isso, antes dela perceber que talvez ele não seja tão confiável para ela, né, dividir informações. E aí ele disse, então, mulher, aqui na França também é uma gíria para orgasmo, né? Aí ela fica, então, aí você fica se perguntando, o
que diabo tá acontecendo aqui, meu Deus? Quem é Irina? E aí depois a gente vê que tem uma mulher que segue ela na rua, e percebe que ela é irmã do Ben, e aí ela vai perguntar pra ela do Ben, e ela diz, não, porque o Ben desapareceu. E a mulher, quando descobre isso, sai correndo. E aí ela fica, meu Deus, nunca mais eu vou ver essa mulher, e ela talvez fosse a única pessoa que tivesse informação sobre meu irmão. E vamos resumir muito aqui a história. Acontecem muitas coisas, ela invade um apartamento enquanto ela tá dormindo, ela encontra uma faca ensanguentada, a velha lá da zeladora puxa ela num canto e diz, mulher, saia daqui, você não sabe onde é que você tá se metendo, e várias coisas. A gente vai acompanhando a Mimi cada vez mais lelé da cuca nessa obsessão louca que ela tem pelo Ben, achando que ele também é louco, apaixonado por ela, sendo que depois a gente tá vendo que, assim, ele tava numa festa, num bar, ela tava nessa festa e acabou que ele tava lá também, só que ele tava, tipo, fazendo uma matéria. E aí ela, muito louca mesmo, ele ajudou ela a tirar ela de lá, eles foram pro parque e ela beijou ele. E aí ele afastou ela e ficou aquela coisa assim, tipo, não, sabe? Mas ela entendeu o não, foi tipo assim, não aqui, não agora. Teremos o nosso momento. Só que você fica, será que ele tá fazendo isso realmente? Enfim, mas aí depois a gente descobre que ele tava se pegando com a Sophie, que é mãe dela. E eu tipo, meu Deus do céu, é Benjamin Pica de Mel Daniels, porque ele passou o rodo em geral ali daquele prédio, só não passou o rodo no Antoine e na zeladora. No pai no dono do vinho lá, né, que também, mas enfim, caiu nas graças dele também. Eu acho que se tivesse dado tempo, ele teria passado o rodo no velho também, mas enfim, você fica, meu Deus do céu, rapaz, meu filho. Tem essa festa, não sei o que aconteceu, tudo isso. E o Theo manda mensagem pra ela, dizendo assim, me encontre tal agora, hoje, daqui a não sei quanto tempo, se vista apropriada, eu descobri o que é o cartão, venha comigo. E aí, essa foi a parte que eu gostei da história, que não foi tão maçante assim, enfim. Toda a investigação clandestina da Jess com o Theo. Ele é um personagem muito legal, gostei muito dele. Ela fica, tipo assim, muito brava com ele em um momento, porque ela descobre que, tipo, ele tá pouco se importando com o Ben, e ele quer mais, tipo, desvendar o caso pra uma matéria, né, um furo de reportagem, mas, tipo assim, eu acho que combina muito com o personagem, ele mesmo disse que, olha, no nosso ramo a gente não se apega às pessoas, então, eu realmente não me importo com o Ben, mas eu quero te ajudar porque eu percebi que você é doida, você quer descobrir o que aconteceu e você vai a fundo e eu admiro isso em você, e aí, enfim, eles são meio que, aí eu fiquei, queria muito que eles fossem um casal, mas, tipo assim, não faz sentido, porque todos os casais que essa mulher escreve se odeiam. Enfim, mas surpreendentemente foi o primeiro casal da Lucy Foley que eu gostei e o primeiro casal da Lucy Foley que é funcional, galera. Batam palmas! Eles são lindos juntos. E é isso. Tiveram uma cena de briga e tal, não sei o que, porque ela disse, você não se importa com meu irmão e tal, ela saiu correndo no meio da rua. Isso depois do que eles descobriram, que eu vou entrar em detalhes, né? Só que aí tava acontecendo um protesto, porque Paris, né? Franceses sabem como protestar. Aí ele salvou ela do meio do protesto, porque tava fogo pra cá, fogo pra lá, e eles correram pro metrô, e aí ele explicou pra ela, tipo, realmente eu não me importo com seu irmão, mas você é admirável, você não sei o que, aí eles vão com o companheiro se pegar, e é isso, e aí eles vão pra esse metrô, e aí a polícia tá atrás deles, e implantaram cocaína nele pra dizer que ele estava com droga pra prender ele, iam prender ela também, jogaram ele no chão e tal, não sei o que, e aí o trem chega e o vagão se abre e ele grita, Jess, entre no vagão, vai, não volte para o prédio, porque ele diz, não, você não pode voltar para aquele prédio, depois do que eles descobrem, que eu vou entrar em detalhes, porque lá é muito perigoso pra você tá indo sozinha e tal, não sei o que. E aí ela entra no vagão, mas ela também volta pro prédio. Porque o que é que eles descobriram? Ele descobriu que o cartão era um passe de entrada para um clube chamado La Petite Morte, que é um clube, um cabaré mesmo, onde o povo vai assistir as mulheres dançando, só que tem um servicinho especial depois para quem descer a escada. E ao invés dos clientes pagarem pelo serviço, eles pagam pelo vinho. E quem é que vende esse vinho? E quem é que é o dono do clube?
a família Monier, sei lá das contas, que é o Jax, que é o paizão lá, que é casado com a Sophie, que é a mãe da Mimi, que é a irmã do Antoine e do Nick. E era isso que o Ben estava investigando, era isso que o Ben descobriu, toda uma rede de prostituição e tudo mais, e era isso que ele ia delatar na sua investigação, e foi por isso que deram um sumiço nele. A Jess volta pro prédio para confrontar eles sobre isso, e eles encurralam ela acha que eles vão dar fim nela também, ela corre, vai se trancar no sótão, e ela encontra o corpo do irmão. Porque ele estava lá, e eu disse, eu sabia. Eu acertei 3 coisas nessa história. Essa foi a segunda coisa que eu acertei. Só que aí, ela vê que ele tá respirando. E ele abre o olho, assim, meio fraco, e reconhece ela, e você fica assim, tá vivo. Aí você faz as contas. Tá, faz uns 3 dias que ela tá ali? 2 dias que ela tá ali? Talvez? Não faz tanto tempo. Como tá escrito no livro, fica bem melhor. Fica mais. Fica melhor pra você entender. Do jeito que eu tô falando aqui, fica muito confuso. Mas no livro dá a entender que quando a Mimi descobriu, na primeira, né, enfim, quando a Mimi descobriu, que ele tava, que o interesse dele por ela, que ela criou na cabeça dela, né, mas enfim, era na verdade porque ela não é filha da Sophie e do Jax, ela é filha de uma das meninas que dançavam nesse clube, que morreu no parto, e aí como a Sophie não podia ter filhos, o Jax comprou ela, né, comprou não, enfim, roubou ela. E era isso que o Benjamin estava investigando. Ela descobriu, isso, que ela não é filha dos pais dela, né? Filha biológica. 2, que ele estava se pegando com a mãe dela. Ela surtou e foi com uma faca lá matar ele. Foi isso que a gente entendeu, porque a Sophie conta que ela. Tipo assim, dá a entender que foi o que ela fez, e a Sophie disse, não, foi minha filha que fez, mas eu teria feito também, e aí a Sophie ajudou a limpar a barra e tudo mais. Sendo que, na verdade, o Jax, isso eu matei também, tipo, assim que começou umas cenas meio estranhas entre esses capítulos, mostrando o que aconteceu com o Ben, realmente, eu fiquei, tá estranho, tem muita coisa aí que não bate. E aí, quando mencionaram o Jax, alguma coisa assim, eu disse, esse homem não tá viajando, esse homem tá morto. Por quê? Porque quando alterna, tipo, passado, aconteceu isso, Mimi matou o Ben. A gente descobre que o Antoine e o Nick sabiam, porque eles chegaram, né, tipo, viram a cena da Sophie limpando o sangue e o corpo lá, tipo, ela tem enrolado ali uns lençóis, e a Sophie disse o que tinha acontecido, e eles enterraram o Benjamin, o corpo, né, eles levaram e enterraram no jardim. Só que a Sophie disse pra eles dois que tinha sido o Jax que matou o Ben, porque só assim eles, né, ajudariam a esconder o corpo, porque eles têm uma devoção muito grande ao pai, mesmo que o pai seja muito babaca com eles, enfim, né, uma família totalmente disfuncional, galera, muito disfuncional. E aí, por isso que o Nick enterra, e aí quando ele vê o corpo ele vê o Ben vivo no sótão, ele fica, como assim, eu enterrei ele, galera? Tem um corpo enterrado no jardim, e esse corpo era do Ben. E eu disse, esse corpo não era do Ben, era do seu pai. E era isso mesmo. Na verdade, o Nick, trocando mensagem com o pai, o pai dele tinha voltado, tipo, ia voltar por só um dia dessa viagem. E aí ele contou, tipo, pai, ele tá investigando umas coisas, descobriu umas coisas aí, né? Os nossos serviços não muito limpos. E aí, o Jax vai tirar satisfação com o Ben no apartamento dele, quebra uma garrafa e né, enfim. Só que aí a Mimi vê tudo isso da janela do apartamento dela. E como ela ainda é louca, obcecada por ele, por mais que ela esteja pé da vida com ele, ela diz, não, eu preciso salvar ele desse meu pai, e eu descobri que meu pai tão indo a gente boa. E é isso aí, ela mata o pai a facadas, e a mãe descobre, e é isso aí, e a mãe faz essa troca, diz para os filhos, os enteados, que o corpo era do Ben e não do marido dela, finge que o marido dela ainda ia voltar a viajar e não ia aparecer por um tempo, e junto com a zeladora, esconde o Ben no sótão e trata dos ferimentos dele, porque é melhor ele lá em cima. Ela ainda tem sentimentos por ele, porque ela era amante dele, né? Ele era amante dela, enfim.
Mas ele também não pode, ela não pode deixar ele embora, porque ele vai botar a boca no trombone, e enfim. E aí também tem a questão que a filha dela assassinou uma pessoa. E ela não quer que descubram que a filha assassinou uma pessoa, porque ela é obcecada pela filha também. E é tipo assim, eu farei tudo pela minha filha, e etc, etc. E a gente descobre que a zeladora é mãe da Mimi, da mãe biológica da Mimi. E é por isso que a zeladora, mesmo sabendo de todos os podres daquela família, fica lá. Porque ela quer acompanhar a neta. Sem que os podres da família e da neta, porque a neta também é doida, também é criminosa. E aí, resumo da ópera. Eu não gostei do final, porque no final o Ben ficou vivo. A Jess conseguiu barganhar com a Sophie. Tipo, não, a gente vai embora, a gente vai tratar o meu irmão realmente no hospital, porque senão ele vai morrer, né? Vai infeccionar mais ainda esse negócio aqui dele e tal. Mas eu prometo que eu não abro a boca, não falo de você, não falo da sua filha. Pelo amor de Deus, me deixe embora com meu irmão. E aí é isso. A gente fica nessa questão de tipo assim, meu Deus, ninguém vai ser punido por isso? E aí, umas 2 semanas depois, eles decidem realmente publicar todo o caso, mas eles mandam uma carta para a Sophie dizendo assim, vamos publicar, mas temos uma condição para não falar do seu nome, não mencionar a sua filha também, mas você vai ter que dar todo o dinheiro que você tem para as garotas que trabalhavam no bar, né, no clube, para em 2 semanas antes da gente publicar, elas terem como fugir. E aí, é isso. A Sophie consegue o dinheiro, o Antoine, que era o filho mais velho, se mata, o Nicholas foge, tipo, pra morar em outro canto, a Sophie manda a filha dela pro interior pra pintar, e é isso. E eu fiquei, gente, era pra estar todo mundo preso. Essa menina era pra estar inimputável, porque ela e passar o resto da vida dela com uma medida de segurança no hospital psiquiátrico, porque, ou se não inimputável, um tratamento, né? Até onde ela se curar, porque ela com certeza tem 1 milhão de problemas. Tem muita gente, enfim, não gostei do final. E realmente, em questão de trama e ambientação, narração, etc., foi o livro que eu menos gostei da Lucy. Mas eu tenho que dar os créditos para ela, porque a relação da Jess e do Theo foi gostosinha de ler. Eu acho que se ela tivesse focado mais, teria sido um livro mais pro meu gosto. Se ela tivesse dado um pouquinho mais cenas pra eles, tipo, gostei demais. A cena deles no protesto, e eles saindo de lá, e eles brigando, e eles explicando pra ela, tipo, dane seu irmão, mas você é foda. Ai, gostei. A questão deles sendo pegos pela polícia, eles dizendo, entra no vagão e não sei o que. Ai, achei muito, muito bom. Eles combinam muito, tem muita química. Gostei muito do Theo. E foi isso. E de resto, é uma história que tá aí, né, galera? Eu acho que eu dou um 3,5. Então, esse é o meu problema com a Lucy Foley. Gostei muito de A Última Festa, é meu livro preferido dela. Comprei o Apartamento em Paris achando que eu ia gostar bastante também, e me decepcionei. Mas é isso, Jess e Theo, vocês estão no meu coração. E eu não gostei muito do final, porque no final a Jess tá rodando a Europa, porque ela também, né, conseguiu a quantia dela também, chantageou a Sophie pra, além de dar o dinheiro pras meninas, dar dinheiro pra ela também, né, pelo silêncio dela. E ela foi viajar pela Europa, só que aí eu não gosto porque ela não menciona o Theo. Ela menciona o Ben, tipo, o Ben tá em tal canto e eu sempre tenho um lugar pra voltar agora, porque a gente, né, se fala e tudo mais, e eu fico, tá, e o Theo? O Theo tá indo com você? Você tá indo sozinha? Você ainda namora o Theo? Como assim? A melhor parte do livro eu não vou ter uma explicação, um desfecho? Mas é isso. Essa é a minha impressão sobre O Apartamento em Paris e sobre os livros da Lucy Foley. Inclusive, eu coloquei a minha mãe pra ler A Última Festa. Enfim, e ela gostou bastante também, mas eu acho que eu não colocaria ela pra ler os outros livros da Lucy. Essa é o meu maior veredito sobre os livros dela. Ela chegou no ápice em A Última Festa, que eu acho que foi o primeiro livro que ela escreveu, e aí ela foi tentar seguir a mesma fórmula em A Lista de Convidados e não deu tanto certo. Ela tentou mudar um pouquinho a fórmula em O Apartamento de Paris, e na questão do suspense e de toda a trama, não bateu comigo também, e aí ela tentou colocar um romance que realmente funciona, só que ela não desenvolveu muito. E aí você fica com um gostinho de quero mais. Com o Jess
e com a Jess e o Theo, só que não vai ter. E é isso aí, galera. Foi isso. Beijo, tchau.